de tolerância. E aí ele já demonstrou a habilidade política que o ministro da Justiça precisa ter, porque é uma série de qualidades. Precisa ter qualidade técnica, ele tem. Precisa ter compromisso com uma certa visão progressista do país, ele tem. Precisa ser um lutador pelos direitos, ele é. E precisa ser um sujeito com habilidade política, porque aquela Brasília lá, rapaz, eu fico impressionado com aquilo. Aquilo é uma máquina de moer gente, aquilo é impressionante. Precisa ter alguém com habilidade, que saiba lidar com aquilo. Né? E o Marco é um sujeito ultra hábil. Ele conseguiu coordenar um grupo de advogados numa situação muito difícil, né? E conseguiu resultados excelentes. Né? Então já tem uma folha corrida de serviços, vamos dizer assim, prestados ao país, à causa progressista, ao governo, a todo mundo aí. Eu acho que é um nome que... E nesse momento nós precisamos de gente com o nível de compromisso que ele tem. Tem muita gente boa, mas convenhamos, tem gente que está mais distante. Eu estou distante, por exemplo, sou um cara distante da política como disputa de poder. Eu não participo de círculo nenhum em Brasília, nem acompanho essas coisas de quem é que é dirigente partidário, quem não é. Eu não tenho muito interesse por isso. O Marco ele é comprometido com o PT e com a causa progressista. E hoje precisa de gente assim, porque no Ministério da Justiça, porque o pau vai comer, gente. Não imaginem que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós vamos ter um momento muito difícil. Não vai ser fácil. Né? Por exemplo, nós acabamos de enfrentar esse ataque ao ministro Alexandre. Para mim, até agora eu não vi prova nenhuma, nada, que me diga que tem alguma valência além de informações, vamos dizer assim, de fontes sigilosas. Né? Tinha um jornalista importante, um dia depois que saiu a notícia, pedindo impeachment de ministro Supremo. Evidentemente, ação em favor da extrema-direita. E uma parte da esquerda caiu nesse ralo. Né? Então, nós precisamos de gente extremamente comprometida. Nós vamos ter ataques de todos os lados, de todas as formas. Não dá para ter uma pessoa que seja só comprometida genericamente com os direitos, com a Constituição. Nesse cargo precisa alguém de combate. Nós estamos numa época de combate. O Marco Aurélio é um homem de combate. Então precisa ter alguém com esse perfil nesse momento. Pedro, tem a questão que você falou logo no começo, que acho que tem que ser dividido, tem que criar o Ministério da Segurança Pública. E o governo, com o Lewandowski no Ministério da Justiça, fez grande trabalho nessa área, né? Essa operação, por exemplo, carbono oculto, a lei antifacção, a PEC da segurança pública. Exatamente. Então eu pergunto para você, como seria, na sua visão, porque o Lula vai fazer uma grande reforma ministerial, né? E pode até criar pastas, efetivamente, são 18 ministros que devem sair. Então, como você acha que deve ser esse desenho e qual seria o papel do ministro da Justiça, o futuro ministro da Justiça, e talvez o próprio Marco Aurélio, né, com um nome cotado, sem dúvida nenhuma? Eu acho que o Marco Aurélio cabe nos dois modelos, uma pasta integral, incluindo a segurança, ou uma pasta dividida. Né? Eu sou a favor da divisão há muito tempo, inclusive o Marco sabe disso, há muitos anos. Né? E tem coisa escrita já 15 anos atrás. Tal. Então, eu acho que o trabalho de segurança pública, primeiro, não dá para a União ficar mais se escondendo debaixo do travesseiro. Se a gente perdesse a eleição, uma das principais razões, sem dúvida alguma para mim, será a questão da segurança. É uma das coisas que a extrema-direita não cresceu à toa. Ela não é criada, ela não cresceu só com base em fake news e no modus operandi dela. Ela cresceu em base de problemas reais, um deles segurança pública. É um problema sério que o país tem. Né? E a gente sabe que a resposta não é simples. A extrema-direita oferece tão simples quanto falsa a resposta que ela oferece para o problema. Mata bandido que resolve o problema. Não resolve. O Brasil está matando bandido. Você deve lembrar, Joaquim, você é mais ou menos da minha idade. O tempo da Polícia Mineira, do Esquadrão da Morte, o Hélio Bicudo fez aquele... Desde essa época nós estamos matando bandido e a violência só aumentou. O crime só aumentou. Isso só serviu para fortalecer o crime. Quer dizer, isso não é a resposta. Né? Aumentar algumas penas é necessário, mas não é o que responde também. O feminicídio, por exemplo, teve penas bem aumentadas e só aumentou. Né? Então, ou seja, e tem mais do que pesquisas feitas, e criminologia é quase que unânime em dizer que aumentar penas por si só não resolve o problema do crime. A solução do problema de segurança pública, certamente, ele passa como uma política interdisciplinar, uma política transversal no âmbito do governo, que envolva economia, não envolva só justiça e segurança pública, envolva economia, envolva cidades,
né? Tem que iluminar as cidades, tem que ter urbanismo. A economia é fundamental, porque efetivamente a diferença social excessiva que o Brasil tem é um fator que amplia brutalmente a segurança. Por que o país da OCDE, os países mais ricos do mundo, por que os Estados Unidos é o mais violento? Porque é o mais desigual. A razão é simples, ponto. Agora, óbvio que não basta você tratar do problema da desigualdade. Países com desigualdade semelhante ao Brasil têm índices de violência menor, porque nós temos o problema da desigualdade mais problemas de políticas públicas adotadas que ampliaram esse problema, né? Então, nós temos que enfrentar de uma forma transdisciplinar. Existir uma unidade ligada diretamente ao presidente da República é essencial para poder mobilizar uma atividade efetivamente transversal, né? Não é o ministro da Justiça que vai determinar o ministro da Economia que dê prioridade no tema. Não é o ministro da Justiça que vai determinar o ministro das Cidades que dê prioridade no tema, né? Quem vai ter que determinar é o presidente da República. Precisa de um ministério, primeiro por isso, para ter autoridade. Segundo problema, para conseguir articular, para ter uma unidade administrativa que consiga realizar essa articulação, né? A realidade é que hoje nós temos o ministro da Justiça que só é de justiça para inglês ver. Ele passa 90% do tempo dele, talvez mais, tratando do problema da segurança. Isso mata o Ministério da Justiça como Ministério da Cidadania, como Ministério que pensa a estrutura legislativa do país, como Ministério que realiza atividade de defesa do consumidor. É uma série de funções que o Ministério da Justiça tem e que são mal exercidas porque o foco acaba sendo a questão da segurança, né? Florestan, você falou uma coisa que eu não te ouvi, viu, Florestan? Eu ouvi você se manifestou. Você tem que apertar o botãozinho e sair esse tracinho aqui do Isso. microfone. Não, você se bloqueou aí. Eu falei, eu estou vendo aqui, ó. Você está com o microfone com o tracinho. Abriu. Isso, é. Não, eu estou ouvindo aqui, porque na realidade eu entrei de bico nessa entrevista por conta dos problemas técnicos que nós tivemos, né? Mas já que eu estou aqui, eu queria saber o seguinte: uma ação como essa, em um curto período de 1 ano, o próximo ministro da Justiça vai ter que ter muita força de vontade e equipe, né? E você acha que essas características, por exemplo, o Marco Aurélio tem como apresentar? Você acha que... Porque o Lewandowski vem já de uma carreira longa, né? Você está pensando num nome jovem, né? Praticamente alguém que estaria estreando na política e num cargo de muita relevância. Como é que você encara isso? O Marco Aurélio é jovem, não estou querendo dizer isso. Mas a realidade é que não é tão jovem assim. O Marcão já é um homem maduro, né? Um jeito com muito tempo de atividade política, de atividade jurídica, tem experiência, sabe lidar com isso, né? Então não é um sujeito... Aliás, ele tem uma idade maior do que a média de ministros aí, se você for pegar historicamente, né? Não tem, ou pelo menos igual, não tem nada de diferente. Pega o ministro Alexandre quando foi ministro da Justiça, vê a idade que ele tinha. Tem uma série que eu poderia citar, né? Mas eu nem quero me perder nisso. Ele é um homem experiente e que tem uma condição invulgar de montar uma equipe. Exatamente por esse papel de coordenar o grupo Prerrogativas, de ter uma inserção nacional no ambiente jurídico progressista, ele tem condição de escolher os melhores assessores para as funções, no nosso campo. Por que precisa ser do nosso campo? Porque tem uma guerra pela frente. Se a gente for com o exército vacilante, dá que nem na Venezuela, entregam nós. Então, nós não podemos ter vacilo nesse campo. E o Ministério da Justiça é estratégico, é quem pensa a legislação do país, quem estabelece a relação com o judiciário, quem dialoga com a justiça eleitoral, né? É uma série de funções que ele tem, que precisa ter gente do nosso campo ali, comprometido. Não só o ministro, toda a estrutura dele. Eu não conheço ninguém no Brasil com melhor condição de montar uma equipe do que ele. Eu estou falando isso sem nenhuma questão pessoal. Não falei com o Marco a respeito disso, não toma no Prerrogativas, não teria motivo nenhum para ficar aqui falando em favor se eu realmente não acreditasse que é o nome mais adequado para ocupar a função. O Petrosiano, aproveitar uma pergunta que eu acho interessante, quer dizer, pelo perfil que você descreve, o Marco Aurélio poderia ser tanto o ministro da Justiça ou o ministro da Segurança Pública, se fosse a divisão. Mas e por isso acho que o político dele, se dividir Ministério da Segurança e Justiça, é melhor na Justiça. Se não dividir, resolverem deixar para o próximo mandato, que é uma possibilidade também
estamos há um ano aí da eleição, né? É a mesma coisa, eu acho que ele tem que ser o ministro. Interessante. Que no passado o Ministério da Justiça teve uma função de articulação política até que era muito mais intensa, né? Isso no passado mudou um pouco o perfil, mas já teve no passado pessoas com essa vocação, né, no Ministério da Justiça. O Tancredo Neves, não foi ministro da Justiça. Nós não podemos hoje desqualificar o papel político do Judiciário. Isso ficou para período pré-ditadura e início da democracia, que o Judiciário tinha um papel secundário. Então, a gente tem um papel fundamental, inclusive numa eleição. O papel primário do ministro da Justiça é esse diálogo com o Judiciário. Então, precisa ter alguém que não só tenha a habilidade de levar esse diálogo, como tenha lado nessa disputa. Que esteja do nosso lado. Nós não podemos ter gente com vacilo nessa hora. Nessa função, não. Perfeito, mas nessa época que nós estamos acontecendo, inclusive numa área sensível como hoje do Judiciário, ou acusações de narcoterrorismo ou tentativa da extrema-direita de tentar transformar o crime organizado no terrorismo, que, na verdade, é para fragilizar o próprio Estado. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, que é da Laurita, na verdade. Ela pergunta, professor, não tem alguma sugestão do nome para o Ministério da Segurança Pública? Olha, eu gosto do Capelli, porque ele é da linha do Dino. O Dino, para mim, foi um excelente ministro da Justiça e é talvez o melhor lá do Supremo, no meu ver. Né? Então, eu gosto dele, mas, assim, e gosto também do nossa, um puta amigo meu pediu o nome agora. Eu acho que é um cara bem arrumado. É o Bruno? Não, o do IRI lá, o coordenador de segurança. Nossa, mãe, eu tô com a cabeça, cara. Hoje tá um dia. Cansaço. Hoje foi um dia pesado para mim. Bom, enfim. O Pedro, o nosso tempo está mais ou menos chegando no fim. Eu queria saber do Joaquim se eu posso fazer. O Benedito Mariano é um cara muito adequado, porque ele trabalha com segurança pública há anos. É um sujeito. Ele foi secretário de segurança, para você ter uma ideia, Joaquim, em Diadema, reduziu o índice de homicídio na cidade. Exato. Dizer, é o Benedito Mariano, né? É ele, né? Serviço prestado, é um outro nome muito bom, né? É um quadro. São gente muito, muito qualificada para poder ocupar esse cargo, se precisar, sabe? A gente da área, gente que conhece o assunto, né? E o atual diretor da PF também, ai meu Deus do céu, a cabeça. André. O André. Isso, o atual diretor da PF, da Polícia Federal. Então, ele também é outro sujeito que vem da Polícia Federal, conhece esse ambiente. Eu acho que você tem nomes aí muito bons. Né? E é uma área que, de fato, a esquerda precisa entrar de cabeça, porque, como você disse, vai ser o tema dessa eleição. O Capelli é candidato ao governo do Distrito Federal, temos que apoiar ele. Então, provavelmente não é candidato. Eu ficaria com o Mariano nessa situação. Mas, se não for o caso, tem o Andrei. É Andrei, não. Eu acho que